Fiz 75 anos bem vividos, não me queixo. A vida tem sido muito generosa comigo. Passei um ano passado, esse ano, né, de 16 de março de 2021, enfrentei um câncer, superei, mas, em compensação, ganhei uma neta, Madalena, uma morena de olhos azuis, linda, que já está com 6 meses, ficando de pé, já está brincando, se arrastando pelo apartamento da Joana, minha filha. Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar desse cara aqui que tem uma das histórias mais surreais da política brasileira. Bagulho de filme mesmo. José Dirceu. Um cara que muito provavelmente você odeia e nem sabe quem é. Hoje você vai começar a odiar ele sabendo quem ele é ou mudando talvez um pouco sua opinião sobre ele. Vamos ver na cara aqui dele, ó. Bonitão, ele sempre foi um cara muito bonitão. Aqui, ó. Com a coroado de PT. Vamos ver uma foto dele jovem aqui, ó. Cara, na moral, ele era gato. Ele era gato. Pensa, mano, se fosse fazer um filme dele, colocar aquele cara do This Is Us, eu tinha esquecido o nome da série. Milo Ventimiglia. Podia fazer perfeitamente o José Dirceu. Olha lá. Porra, aí. Tá ligado? Mas beleza, não quer contratar algum ator gringo? Acha algum outro cara bonitão aí, cara. Porque o cara merece, entendeu? Porque, pô, os caras fizeram a série do Popó aí, botaram um puta cara gatão para fazer o Popó. Então aqui a gente tem que investir em beleza também, porque o José Dirceu era um cara gato. E aqui também a gente vê que ele é bem-humorado, ó, quando não está preso. E já vamos nos acomodando aqui no nosso CPDoc, que claro, tem que ter uma biografia do José Dirceu, né? Vamos lá. Dirceu nasce em Passa Quatro, uma cidade lá de Minas Gerais, lá nos idos de 1946. Chega lá em São Paulo aos 14 anos e é redator da extinta TV Tupi. Essa informação é muito aleatória. E inicia a sua pacífica vida política como militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, também conhecido como Partidão. Desse PCB aqui, deixa eu dar uma linha aqui de autopoieses aqui dos partidos políticos brasileiros. Estão ligados Cidadania, que antes se chamava PPS? PPS. Esse partido, Cidadania, que antes se chamava PPS, vem exatamente do PCB. E eu sei bem essa história porque o meu tio-avô é ou era o presidente do PPS aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vai ver aqui algumas histórias sobre o PCB, que existia uma grande racha lá dentro, da gurizada que queria fazer um movimento pacífico e da gurizada que queria, pegar em arma. Foda-se. Meu tio-avô não pegou em arma, mas foi preso do mesmo jeito. Mas vamos lá. Pelo menos não acabou morto, né? Fez direito na PUC São Paulo, uma das faculdades mais respeitadas do direito brasileiro, e foi presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, além de vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. Como sempre, os diretórios acadêmicos fazendo parte da formação política dos nossos governantes. Quem está na universidade sabe disso que eu estou falando. E se você é do direito, você sabe o dobro. Que aqueles caras ali que estão querendo uma vaguinha no diretório acadêmico, muito provavelmente daqui a alguns anos você vai estar vendo o nome deles disputando para vereador, para deputado estadual. Daqui a alguns anos você vai estar vendo eles lá, deputado federal, senador, às vezes governador. Fica de olho aí que você vai ter algumas informações privilegiadas de quem é essa pessoinha. Mas vamos lá. Em 1968, ele se elege presidente da UEE, União Estadual dos Estudantes, do estado de São Paulo. Em outubro desse ano, ele quis tentar pegar a presidência da UNE, que é a nacional. Então sair do estado para ir para o nacional. E ele se candidatou exatamente no 30º Congresso da UNE, quando então foi preso junto a 738 estudantes pelos órgãos de repressão da ditadura militar. A maior parte dos estudantes foram liberados, mas alguns daqueles líderes, dos caras mais conhecidos, pegaram cana. Como foi o caso do José Dirceu e também de um cara chamado Vladimir Palmeira. Esta flor do campo é Vladimir Palmeira. Que olha ele aqui, ó, dando um discurso, parará, e ó. É. Foi deputado federal esse cara aí, ó.
Vladimir Palmeira. Foi então que aconteceu um negócio muito maluco aqui na história do Brasil. Caso você não saiba, certa vez um senhor chamado Charles Burke Elbrecht, que era embaixador dos Estados Unidos no Brasil, saiu lá dos Estados Unidos para vir se fuder aqui, sendo vítima de um sequestro por um grupo chamado MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E esse grupo, com esse sequestro, queria, na realidade, fazer uma barganha com a ditadura militar. Contando com a participação da Aliança Libertadora Nacional, a ALN, exigiram, para que efetuassem a soltura do embaixador dos Estados Unidos que estava sequestrado, a soltura e o exílio de 15 militantes que estavam presos pela ditadura. Fizeram isso e conseguiram. Aqui vem um detalhe rapidinho. Lembra que eu falei lá em cima do PCB? Lembra que eu falei que o meu tio-avô, ele fez parte ali daquele grupo e que ele fazia parte do pessoal pacífico, que tinha um pessoal meio nervoso, que queria pegar em arma, fazer o cacete A4. Então, o MR8 nasce exatamente dessa galera, que resolveram chutar o pau da barraca, entendeu? Sequestrar embaixador e o caralho A4, é isso aí. Eu não sei vocês, mas eu adoro a estética dessa época aí do Brasil na ditadura e tal. É uma coisa que eu gosto, acho legal. Gosto de filmes que retratam essa época, gosto de poemas dessa época, gosto dessa época. Não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil tem uma coisinha especial porque é minha terra. Então aqui vai uma dica cultural para vocês. Esse filme aqui, Rasga Coração. Esse filme que tem o Marco Rica aqui, cara, atuando igual um maluco. Esse cara atua muito bem, cara. Esse cara atua muito bem. E o Chai Suede tá absurdo nesse filme também, cara. E é um filme que conta a história desse cara, que foi um militante de esquerda das antigas, lidando com o filho, que hoje em dia é tipo um militante da esquerda. Então é como se fosse duas gerações da esquerda, dessa esquerda militante, lidando em conflitos de gerações diferentes, de questões políticas diferentes e de uma relação conturbada de pai e filho. É muito lindo esse filme e ainda trata com um núcleo de flashback. Eu não gosto muito de filme que fica fazendo flashback, e o Brasil tem um problema com flashback. Todo filme brasileiro parece que tem talho em flashback, mas nesse caso é muito bem acertado os flashbacks e dá aquele retrato legal daquela época que o Brasil passava por uma ditadura e que tinha esses militantes que queriam fazer a diferença por parte da esquerda, socialistas brasileiros. Lindo filme, fica aí a dicaça que eu posso passar para vocês. Cinema nacional tem muita coisa ruim e eu falo isso com conhecimento de causa porque eu assisto tudo que é filme brasileiro, mas quando a gente acerta, a gente tem que aplaudir e indicar para todo mundo conhecer. Esse filme é bom pra caralho. É nóis. E foda-se, né? Tô fazendo um vídeo aqui basicamente longo pra caralho e vai demorar muito pra eu acabar esse vídeo, mas ok. Então, voltando, José Dirceu vai para o exílio. Que país melhor pra você se exilar, meu amor? Cuba. Então José Dirceu passa de 69 a 75 em Havana, Cuba. E como todo mundo sabe, Cuba tem uma ótima medicina. E exatamente por isso, José Dirceu resolveu fazer uma cirurgia plástica lá em Cuba. Pra ficar bonitinho, nani nani. Para ficar irreconhecível. É isso mesmo, você não escutou errado. Ele fez uma cirurgia para parecer qualquer coisa. Um bulldog, mas não José Dirceu. O que vai lá, se ele fosse o José Serra, que parecia um polvo desde sempre, beleza. Mas o José Dirceu é bonito, cara. E regaçar uma cara naturalmente bonita demanda muita coragem. Então respeite o José Dirceu, pelo menos pelo quão louco ele é. Mas ele não precisaria se parecer com um bulldog ou qualquer outra coisa que não fosse José Dirceu se ele fosse ficar lá em Cuba. A questão é que José Dirceu resolveu não ficar em Cuba. Em 1975, portanto, voltando clandestinamente para o Brasil. Onde então José Dirceu se mudou para Cruzeiro do Norte, Paraná, com o nome de, na moral, foda, Carlos Henrique Gouveia de Melo. Quer dizer, bizarro. E aqui dá um salto na história dele que pula algumas coisinhas engraçadas que eu vou mostrar para vocês antes de continuar no CPDoc. Fica um pouco mais extenso? Fica. Mas essa história merece ser contada. E o detalhe bizarro que acontece na história do José Dirceu, que está pulado lá no CPDoc, é o seguinte, meu irmão. Se pra você o nível de brabeza do cara de pegar e se enfiar numa cirurgia plástica lá em Cuba, mudar de nome e vir clandestinamente pro Brasil não é suficientemente maluco, pois então lide com essa informação. José Dirceu casou-se aqui no Brasil.
O cara fez família lá em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, com uma senhora chamada Clara Becker, que, segundo essa reportagem aqui da Globo, na época não sabia da identidade do marido. Não sei se você sabe, mas o Paraná tem um deputado federal chamado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, fruto desse casamento aqui. E ele só foi revelar sua verdadeira identidade. Fala, meu amor, eu não sou Carlos nenhum, meu nome é Dirceu. 1979, depois da anistia. Olha aqui a entrevista que Clara Becker deu ao Zero Hora. Quando José Dirceu revelou a verdadeira identidade? Foi no final de 1979, depois da anistia. No final do ano, depois do trabalho, ele me chamou. Eu entendi. Eu falei, Carlos Henrique. Ainda não conseguia falar de Dirceu, né? Se você não é ladrão nem bandido, não tem problema. Alguns poderão dizer que então tem problema. Aí ela disse que nunca se sentiu traída e que ele estava cuidando da vida dele. Que mostraram a cara, foram mortos. E aí ela fala que por muito tempo ela continuou chamando ele de Carlos Henrique ao invés de Dirceu. E aí aqui, ó, mostra claramente o que eu havia. Quando usava prótese, tinha um nariz feio, ou seja, ele se enfeiou mesmo. Voltando. Bom, é isso. Só queria mostrar pra vocês a bizarrice dessa história. O cara é exilado, faz uma cirurgia plástica pra mudar o rosto, vem pro Brasil clandestinamente mudando de nome, se casa, passa, sei lá, de 75 ou alguma coisa ali perto disso, até 79 com uma mulher, tendo filho com essa mulher, sabendo o nome do sujeito. Aí eu te pergunto, é ou não é coisa de filme? Enfim, eu precisava contar essa história para você. Em 79, então, ele volta à vida pública e retorna para Havana para fazer uma segunda cirurgia plástica para agora consertar o rosto dele. Agora, antes eu tava pensando uma coisa, será que era uma política normal em Havana, tipo, fazer uma cirurgia plástica para mudar o rosto da pessoa para não ser reconhecida no país que estava perseguindo os socialistas? Não sei, mas cabe a especulação aí, cara. Né? Interessante. Mas tô só especulando, hein? Tô só especulando. No ano seguinte, portanto, 1980, participa da fundação do Partido dos Trabalhadores, também conhecido por vocês como PT. Ele trabalha lá no PT paulista como dirigente no núcleo Jardim América, secretário de Formação Política e secretário-geral do Diretório Regional. Aqueles carguinhos, né, de vida partidária. Daí ele participa ativamente da campanha das Diretas Já em 1984 e no ano seguinte começa a fazer parte do Diretório Nacional do PT. Daí então em 86 ele se elege como deputado estadual constituinte, pois caso você não saiba, os estados têm constituição, assim como o Brasilzão, né? São Paulo também tem sua constituição, Mato Grosso do Sul tem sua constituição. E é isso aí. Daí que fala algumas comissões que ele fez parte durante a Constituinte, sendo coordenador da subcomissão da Ordem Econômica e Social e membro da Comissão de Sistematização. Foi ainda titular das comissões de Finanças e Orçamento e da Ordem Pública e suplente da Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia. No exercício de seu mandato estadual, destacou-se pela oposição ao governo de Orestes Quércia, propondo várias ações ao Ministério Público e ao Judiciário relativas especialmente aos contratos irregulares de publicidade e à privatização da VASP. Este senhorzinho aqui é Orestes Quércia, ou era Orestes Quércia, né? Aí, ó, queixudão, narigudão, lindeza. Ele que é protagonista de um dos maiores memes da história política brasileira, em que ele simplesmente despiroca com um jornalista chamado Rui Xavier. Deixa eu ver se eu acho aqui a cara dele. Esse maluco aqui. E aí os dois ficam de dedo um na cara do outro, com Orestes Quércia repetindo despirocadamente mentiroso e caluniador. Caluniador e mentiroso. Ele entra num estado de tamanha perplexidade com o que o cara tá falando. Fica tão indignado, fica tão sem reação que o cérebro dele só consegue trazer duas palavras: mentiroso e caluniador. E aí ele troca a ordem: caluniador e mentiroso. Se você nunca viu esse vídeo, vá ver pelo seu bem. E aqui, ó, que engraçado, né? Eu tinha colocado aqui, né, Orestes Quércia, mentiroso e caluniador, pro meme. E olha quem aparece aqui, ó. Zeca Dirceu, o cara que ali com uns 3, 4 anos teve que reaprender o nome do pai. Dessas cenas bizarras do Brasil aí, ultimamente, em que ele pega e manda pro Paulo Guedes que o Paulo Guedes é tchutchuca com não sei quem, tigrão com não sei quem.
Aí na hora que o Paulo Guedes é chamado de tchutchuca, aquilo pega muito mal pra ele. E aí ele despiroca pra cima do Zeca Dirceu. Enfim, voltando. Daí então o José Dirceu ele vira secretário-geral do PT e um dos principais articuladores dessa Frente Brasil Popular, que lança Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez à presidência. Nas primeiras eleições diretas após 29 anos. Eleições essas em que Fernando Collor de Mello vence. Esse aqui foi o debate, né? Aqui o Lula, com seus 9 dedos, e Fernando Collor. Aí, ó, aqueles dois já mais velhos, né? Lula e Collor. Às vezes eu fico um pouco preocupado com o tom que eu tomo nos vídeos, de tipo, às vezes ser muito explicativo, às vezes viajar um pouco. Me fala aqui nos comentários se você gosta que eu vá mostrando sempre a imagem das pessoas. É que a minha intenção aqui é conseguir falar tanto com aquela pessoa que já sabe bastante de política, que está interessada mais em saber a biografia mesmo dos políticos, e também pegar aquele pessoal que tipo tá começando agora, ainda não sabe muita coisa, e que eu acho que é importante a gente sempre estar mostrando, pegando essas pessoas e mostrando, ó, esse daqui é tal pessoa, esse daqui é tal pessoa. Então comenta aqui embaixo e diz aí se tá legal, beleza? Bora! Capítulo: Deputado Federal. José Dirceu candidata-se em 1990 para deputado federal e se elege. Já chega logo sendo membro da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e da Comissão de Defesa Nacional, além de suplente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Mas é um pouco chato ficar lendo as comissões, né? Mas é importante a gente saber que a comissão é parte fundamental do trabalho do deputado e do senador. É onde, na realidade mesmo, esses caras mais passam tempo trabalhando. Se o cara é de determinada comissão, aqueles assuntos daquela pauta serão aqueles assuntos que ele mais vai estar tratando, é aquilo que ele mais vai se debruçar sobre, tá bom? Então fica ligado quando eu tô falando quais são as comissões. Daí, né? Fernando Collor era o presidente, PT oposição, e José Dirceu mantendo aquela linha ali, ó, encacetando tudo que o Collor faz. Aquela oposiçãozinha mala, que enche o saco, que qualquer oportunidade que for dar entrevista vai criticar o governo, essa oposição aí. E por conta disso, foi indicado pelo PT para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apurou as denúncias de corrupção de Collor decorrentes da ação do ex-tesoureiro de campanha de Collor, PC Farias. Aqui, ó, Paulo César Farias. Um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre esse caso, só sobre o PC Farias. Na CPI, CPIs são normalmente momentos importantes, de muito destaque, né? A depender da CPI também. Tem umas CPIs aí que não vingam muito não, mas tem umas CPIs muito famosas aí no Brasil. E quando ela tem destaque, aqueles caras que estão se destacando lá dentro, se destaca, obviamente. E foi o que aconteceu com o próprio José Dirceu, que se destacou pela apuração e divulgação de denúncias que envolviam a ligação da ex-ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello com o esquema de tráfico de influência e de corrupção de PC Farias, além de também a vinculação de PC com o esquema com o narcotráfico. Tá bom para vocês? Mas José Dirceu também arregaçava as mangas e ia para mobilizações pedindo o impeachment de Fernando Collor. Foi acusado de crime de responsabilidade por ligações com esse esquema do PC Farias. Este homem com cara de bonzinho, cara de flor que se cheira, de gente boa, é PC Farias, cuja morte é uma morte envolvida de mistérios. Mas eu não vou falar nada disso. Um caso que, como eu já disse, a gente ainda vai falar aqui no canal. Portanto, meu lírio, se inscreve no canal e curte esse vídeo para você conseguir ficar antenado nas coisas que a gente está fazendo por aqui. José Dirceu vota a favor da abertura do processo de impeachment contra Fernando Collor, que é afastado logo após a votação da Câmara. Aí o resto é história. Collor renuncia e assume Itamar Franco na presidência da República, que era o vice-presidente da República. Só lembrando aqui uma coisinha do processo de impeachment, tá? O pedido de impeachment fica na mesa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele joga esse pedido de impeachment para que os deputados votem. Nota, o presidente da Câmara pode fazer isso se ele quiser. Se ele não quiser, também não tem problema. Então é o cálculo político que o presidente da Câmara faz. E o que os deputados votam nesse caso? Os deputados votam só a abertura do processo de impeachment. Eles não julgam. Eles só votam. Tem que abrir. Não tem que abrir. E uma vez aberto o processo de impeachment,
Esse processo vai ocorrer no Senado, e aí o Senado julga. Beleza? Voltando. Itamar Franco então assume a presidência do Brasil. Daí em 93, não sei se vocês sabem, houve no Brasil um plebiscito que perguntava para a população se a população queria que o Brasil tivesse uma forma de governo monarquista ou uma república e um sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Vocês todos sabem, vivemos em uma república presidencialista, como por exemplo é o caso dos Estados Unidos. Mas em determinado momento a gente bateu ali na trave de poder entrar ali numa monarquia parlamentarista, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Mas graças a Deus a gente não escolheu viver numa monarquia, porque, seria ridículo. Porque para ser rei do Brasil não pode ser um cara de raiz europeia, o cacete A4, sangue azul, o cacete. Uma família real, isso daí vai tomar no cu. Mas escolhemos também o presidencialismo ao invés do parlamentarismo. E aqui temos algumas questões. Tem muita gente que acha que o Brasil funcionaria muito melhor no sistema parlamentarista e não presidencialista. Quando eu digo muita gente, eu incluo aí o José Dirceu, que achava que, cara, é muito difícil falar José Dirceu, que defendia o parlamentarismo, assim como muita gente do PT ali naquela época. Porém, quando as bases do PT foram consultadas, eles optaram pelo presidencialismo. Ainda em 93, José Dirceu participa de uma nova CPI importante, aquela que apurou irregularidades na tramitação do orçamento do governo federal na comissão encarregada de seu exame no Congresso. Uma das funções do legislativo é aprovar o orçamento. Então o executivo não pode simplesmente pegar a grana e ir enfiando onde ele quer, sem prestar conta, sem perguntar. Este orçamento precisa ser aprovado no Congresso Nacional. E aí aqui, nessa aprovação, houveram denúncias de irregularidades nessa tramitação aí. Foi em uma CPI investigando isso que José Dirceu se meteu. Houveram denúncias sobre um esquema de corrupção que envolviam empreiteiras e contas fantasmas em bancos, que resultou no pedido de cassação de parlamentares envolvidos no escândalo. Dirceu ainda me pega e me propõe a criação de uma comissão específica só para investigar as empreiteiras e bancos, além de apresentar projetos de lei regulamentando a quebra de sigilo bancário para fiscalização de transações bancárias de grande porte pela Receita Federal. Então, pelo que a gente está vendo aqui, meu irmão, José Dirceu viu uma corrupçãozinha ali, ele já queria acabar com o negócio. O cara era brabo com corrupção, não aceitava. E José Dirceu ainda foi mais duro com isso. Ele propôs um projeto cassando o mandato dos parlamentares acusados pela CPI que renunciassem antes do julgamento pelo Congresso, procurando, com essa renúncia, evitar que perdessem seus direitos políticos. José Dirceu, nervoso. E tá, toda essa CPI aí a respeito de fraudes no orçamento te lembra o quê? Pois é, amigos e amigas, finalmente chegou a hora de falarmos dos anões do orçamento. Esse caso todo que a gente está falando aqui, dessa CPI do orçamento de 1994, foi uma CPI que estava visando investigar este escândalo chamado anões do orçamento. Vamos ver um pouco sobre ele aqui, porque demorou para chegarmos nele. Lá no CPDoc está um pouco fraca a descrição, porque, por exemplo, não fala de quem são os envolvidos. Mas a gente precisa falar de quem são os envolvidos. Primeiramente, vamos explicar um pouquinho do nome anões do orçamento. A questão é que, curiosamente, todos os parlamentares que participaram desse escândalo mediam menos de 1,70 m de altura. Mentira! O termo anões do orçamento, na realidade, tem relação com a envergadura que estes parlamentares tinham dentro do Congresso. Era um escândalo de corrupção praticado por parlamentares do baixo clero, aqueles caras de baixa relevância. Por isso, o nome é anões do orçamento, e não alguma coisa relacionada à altura dos parlamentares. Caralho, olha só como começa o escândalo. O escândalo é descoberto após o assessor da comissão de orçamento, João Carlos Alves dos Santos, ter sido preso acusado de tramar a morte de sua mulher. Eu gosto quando começa assim. Ele não aguentou a repercussão do caso e resolveu então abrir a boca, delatando todo o esquema que era comandado pelo deputado baiano João Alves, que na época era afiliado ao PFL e que mandou a seguinte desculpa sobre sua grana: a de que ele havia ganhado nada mais, nada menos do que 56 vezes na loteria, só em 93.
Esse escândalo ficou conhecido por ser o primeiro no qual os parlamentares investigaram seus próprios colegas, na chamada CPI do orçamento, que a gente estava falando agora quando estávamos falando de... Eu vou chamar ele de Zé Dirceu, do Zé Dirceu. Que engraçado. Entretanto, grandes nomes teriam sido tirados da lista de investigados, decaindo a culpa apenas sobre o baixo clero, que são aqueles deputados com pouca expressão, né? E aqui vem uma coisa curiosa. Lembra que eu falei para vocês que o presidente da Câmara é o responsável por jogar para os deputados, para que eles votem a respeito da abertura ou não do processo de impeachment, e que esta decisão cabe única e exclusivamente ao presidente da Câmara? Pois é. Quem foi o presidente da Câmara que pautou o impeachment do Collor? Ibsen Pinheiro. Que olha só que engraçado, ele era até citado na corrida presidencial pelo PMDB. E pois bem, Ibsen Pinheiro, ao contrário dos outros caciques do PMDB, sentou, sendo no final das contas cassado. Foi cassado, porém foi inocentado na justiça. Essa CPI derrubou o presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, e Genebaldo Corrêa, também do PMDB, e João Alves, do PFL Bahia. Vou mostrar a cara desse pessoal bonitinho. Este aqui é Ibsen Pinheiro, que morreu ano passado, inclusive. Aqui está até uma datinha aqui, deve ser a data verdadeira. Que foi presidente da Câmara e o cara que abriu o processo de impeachment. Aqui, inclusive, temos uma foto da capa da Veja, que pegou pesado aqui, ó, com o Ibsen. E é isso. Este aqui é Genebaldo Corrêa, que também foi cassado. Este aqui é o João Alves, ok? Ó, tá aqui, ó. Bonitinho ele. Este aqui é José Carlos Alves dos Santos. E olha aqui, pessoal, algumas coisinhas sobre o José Carlos Alves dos Santos. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o anúncio do orçamento, mas aqui algumas coisas são interessantes. Ó. Ele, do escândalo todo, é o único cara que acabou sendo preso. Esse senhor aqui, ó, que é o mesmo cara que havia sido acusado de ter matado sua própria esposa. Esse cara que delatou tudo e que acabou sendo preso. O maluco ainda teve um câncer. Porra, história melancólica. É, foda. Não sei se não consegui achar aqui se ele morreu. O José Carlos Alves dos Santos, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Mas vamos ver aí os últimos envolvidos do anões do orçamento. Porque se mostrou, tem que mostrar todo mundo, né, porra? Temos Ricardo Fiuza, que não foi cassado na época e morreu em 2005 por conta de um câncer. Este aqui é Ricardo Fiuza, que tinha um bigode de dar gosto aí, ó. Ricardo Fiuza. José Geraldo Ribeiro, este lindão aqui. Cara, esse José Geraldo Ribeiro, eu não tô achando foto dele, cara. Esquisito. Mas que foi cassado. Genebaldo Corrêa, que eu já mostrei foto. Manuel Moreira, esse cara aqui, que, no caso, renunciou antes de ser cassado. Essa que é a Raquel Cândido. Agora, uma coisa que é muito maluca, tipo assim, os caras eles eram tão irrelevantes mesmo, que é difícil de achar foto, cara. Cara, não, gurizada, de verdade, desculpa aí as viagens que eu tô dando. Mas, meu, eu preciso ler isso aqui pra vocês, mano. Essa Raquel Cândido aqui foi cassada em 94 por conta do envolvimento no Anões do Orçamento, que aqui fala... teria tentado suicídio, então você já vai vendo que a barra é pesada. Cara, olha a história dessa mulher. Essa mulher aqui. Enfim, ela vira vereadora em Porto Velho, lá em Rondônia. E aí nisso ela atua em favor dos sem terras e dos garimpeiros. Cara, eu sei que eu posso parecer muito viajado, mas olha essa história. Daí ela é presa em um conflito pela posse da terra em Eldorado, sob acusação de incitação à revolta popular e resistência à prisão e desacato à autoridade. Na ocasião, mano, essa mulher é torturada e na tortura ocorreu o deslocamento de um rim dela. Daí ela sofre 3 processos de cassação por conta da revolta que ela fez, mas ela consegue garantir o seu mandato na justiça. Daí ela é eleita a deputada federal com apoio de cooperativas de garimpeiros. Daí beleza, aqui fala que ela vai pro PDT, foda-se.
Depois ela vai pro PRN, foda-se. Daí, em maio de 91, ela participa da CPI do narcotráfico, em que ela denuncia o envolvimento de tráfico de drogas dos deputados rondonienses Maurício Calixto, Nobel Moura e Jabes Rabelo, todos do PTB. Cara, olha que história bizarra. Em virtude dessas acusações, ela foi agredida a socos no plenário da Câmara pelo Nobel Moura, a quem ela havia acusado de ser cafetão, ou ter sido cafetão, não sei. Daí esses deputados, para ir contra ela, chegaram com uma certidão que atestava que ela havia sido presa em 1973 por tráfico de drogas. Daí o MP lá de Rondônia precisou comprovar, cara, que era falso o documento. Olha, cara, olha que maluquice, velho. Aí em junho de 91, o seu gabinete em Brasília é alvo de um incêndio em que houve perda de móveis e papéis. E também o seu apartamento no Rio de Janeiro foi invadido por desconhecidos que roubaram álbum de fotografias de seus filhos e uma secretária eletrônica. Isso tudo em junho. Aí em agosto, ela encaminhou para a PF a cópia de uma carta informando a contratação de 2 pistoleiros para matar ela. Cara, olha que bizarro. Daí, mano, ela é convocada para depor na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por denúncia do Ministério Público de seu envolvimento com receptação de gasolina e dinamites roubadas do Exército de Rondônia. Cara, que isso? Mas daí não conseguiram nada com ela lá, não. Daí aqui fala, né, do Anões do Orçamento, da CPI do Orçamento. Ela é caçada. Caralho, velho. Meu Deus. Ela tenta suicídio por 2 vezes e ameaça matar o presidente e o diretor-geral da Câmara dos Deputados. E em seguida se suicidar. Ah não, aí sim ela é caçada em abril de 94. E hoje em dia ela reside em Planaltina, região do entorno do Distrito Federal. Ali junto com João de Santo Cristo. Cara, gente, desculpa por essa volta, mas bizarra a história, né? Caralho! Voltando para o Anões do Orçamento. Aí o Ibsen Pinheiro, beleza. Também tivemos a participação de Cid Carvalho. Cara, até agora eu tô com isso na cabeça da mulher, ter levado soco, de roubar dinamite. Esse aqui é Cid Carvalho. Este, gente boa. Ai, caralho, que homem feio, meu Deus do céu. Nossa, esse homem matou alguém. Com certeza. José Ronaldo Aragão. Mas que figura bizarra. Ele morreu de parada cardíaca em 95, alguns anos depois dessa treta toda. E aí aqui uma figura ilustre, nossa. A Gedeuzeira Vieira Lima, que tem vídeo aqui no canal. Mas no vídeo a gente não fala da Anões do Orçamento, faltou essa informação. Mas, como eu já disse, a gente vai complementando às vezes com a história dos outros, né? Outra figura extremamente importante na política nacional e que sempre está envolvida em merda, Edson Lobão. Cara, esse cara tem cara de vilão, meu. Olha isso. Cabeção grande, corpinho espichado, parece aquele senhor dos Simpsons, parecendo o Gus Fring. Aí aqui também o João Alves Filho, participou também do esqueminha. Joaquim Domingos Roriz, senhor aqui. Olha, mandando um salve aqui, ó. Esta Margarida Procópio, não achei a cara dela. E para finalizar, finalmente, Carlos Chiarelli. Esse senhorzinho aqui. Porra, gurizada, falei muito pouco do José Dirceu hoje, né? Olha só, falta uma porrada, cabe muito vídeo aqui ainda. Mas é que Anões do Orçamento pegou mesmo ali. Mas ainda assim, tem várias histórias bizarras aqui e também a gente já conheceu um pouquinho da história do José Dirceu. Vou já pedindo desculpa para vocês pelo tamanho do vídeo e por eu ter dessa vez realmente assim extrapolado qualquer limite da viajada. Não precisam nem comentar aí embaixo falando que eu fiz merda porque eu já entendi. Mas ainda assim, um vídeo válido, né, cara? Bastante informação sobre vários casos, sobre várias histórias. E no final das contas, eu não quero que você saiba quem é José Dirceu, quem é Gedel Vieira Lima, quem é não sei quem. Eu quero que você comece a montar esse ambiente, esse ecossistema de histórias, de personalidades, que formam a nossa cultura política e que fazem a gente começar a compreender como é que essas dinâmicas funcionam. E dessa maneira eu vou finalizando o vídeo, agradecendo a todos vocês que continuaram aqui até agora. Pedir para vocês uma curtida,
que compartilhem esse vídeo, que comentem aqui embaixo. Se vocês comentarem aqui embaixo é muito bom para mim. Se inscrevam lá na nossa página no Instagram, @toca.cg, e vejam mais os nossos vídeos, que tem bastante vídeo com bastante conteúdo bastante legal. E por favor, transa.